Doutor Bruno, Sim, só para fazer uma intervenção Sim. rápida, porque o doutor Anderson Severino ele tem um compromisso, que aí para a gente, até desculpa aqui, porque, na verdade, dentro do déficit do regime que o governo anuncia, ele inclui a previdência dos militares. Isso o doutor há de reconhecer, que dentro do anunciado déficit da Previdência Social, o regime de proteção, que os militares nem diz que é de previdência, está incluído lá a conta da Previdência, principalmente das Forças Armadas. E as Forças Armadas, no caso de pensão, especificamente também do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Distrito Federal, né? Então, essa é uma discussão também muito importante, e eu acho que é importante o doutor Anderson Severino, por conta até do compromisso que ele tem, de fazer as ponderações do que ele pensa sobre a questão da previdência dos militares, porque já que se fala tanto em acabar com privilégios, esse projeto de lei que foi encaminhado pelo governo Bolsonaro, na opinião do doutor Anderson Severino, é compatível com todos os gravames que querem impor aos demais trabalhadores? Quer dizer, os militares, sejam eles das Forças Armadas ou dos Corpos de Bombeiros, da Polícia Militar, eles têm, inclusive com esse projeto de reestruturação das carreiras, que foi embutido dentro desse projeto de lei. Quer dizer, essa opinião eu acho que eu gostaria de ouvir, porque isso engrossa muito o discurso do déficit da Previdência, a questão dos gastos com os militares. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos da mesa. Mais uma vez, cumprimentos aqui presentes. Eu tenho uma das missões mais difíceis, talvez, dessa mesa. Todas são muito difíceis, mas eu tenho que ser técnico, tá? E está aqui o senhor coronel, capitão, acho que tenente, não estou vendo direito daqui a sua patente, mas eu gostaria de dizer que o meu pai é militar. Meu pai é coronel da reserva, aqui da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Tenho primo major do Exército, tenho primo major da Polícia Militar, tenho primo capitão do Exército, então eu venho de uma família militar. E nesse aspecto de previdência, eu e meu pai não conversamos mais, porque senão a gente briga, literalmente. Meu pai é advogado também, tá? Com mais de 35 anos de formado em Direito, na época ele era tenente quando formou, mas essa questão dos militares a gente entra em conflito, então para mantermos a nossa boa relação paterno-filial, a gente decidiu que não conversa mais, mas pedindo licença aos militares aqui presentes, eu tenho algumas considerações a serem feitas. A primeira delas, doutor Bruno, o governo vem com um nome até bonito, Nova Previdência, porque o nome reforma toca mal no coração das pessoas. Então, tudo que é novo é bom, mas não necessariamente me parece ser boa essa nova proposta de reforma da Previdência. Em relação aos militares, nós tivemos grandes reformas da Previdência, algumas aqui de cabeça, emenda 20 de 98, governo Fernando Henrique Cardoso, emenda 41 de 2003, governo Lula, né, que para os funcionários públicos foi muito ruim, porque acabou com a integralidade e a paridade no momento da aposentação. Depois tivemos algumas outras reformas, mas todas elas os militares ficaram de fora, absolutamente todas. E já que o governo tem um viés muito militar, né, por todos, e aqui eu não estou falando de ideologia, estou falando de concretude. Nós temos um presidente que é um ex-militar, né, que depois tornou-se parlamentar, e temos um governo com muitos militares, e isso não é demérito, não tem nada a ver. Eu estou dizendo sobre questões de proteção, né? E governo é assim, tem governo que destina maior proteção à saúde, destina maior proteção aos professores, e esse governo tenta retomar o que os militares perderam há muito tempo, coronel,
que foi principalmente valorização da sociedade, e essa valorização passa também por uma questão salarial. Eu cansei de ver meu pai indo trabalhar levando marmita. Meu pai tenente, meu pai capitão, depois foi tendo saltos na carreira, mas meu pai, eu falei, pai, mas por que o senhor vai levar marmita se tem o rancho? Para quem não conhece, o rancho era o restaurante que tinha nos quartéis da Polícia Militar. Meu pai falou assim, porque não tem carne, porque não tem arroz, porque não tem feijão. Então, a gente deixa para aqueles militares que ganham salários menores. Como meu pai era oficial, ele levava a marmita de casa. E isso era muito triste, eu ver meu pai nessa situação. E eu tenho uma mãe professora também, pública, aposentada, então eu vi aquela situação do meu pai e da minha mãe. Recentemente, nos últimos governos de Minas, a Polícia Militar e os bombeiros militares tiveram uma valorização salarial considerável, coisa que não aconteceu com os militares das Forças Armadas. Então, a primeira grande diferença, quando a gente vai discutir previdência dos militares, é que nós temos duas categorias de militares. Nós temos os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, artigo 142 da Constituição, e nós temos os militares e bombeiros militares do artigo 42 do texto constitucional. Apesar de serem militares e estarem vinculados à questão da hierarquia e disciplina, que também está lá na Constituição, as atribuições são um pouco diferentes. Uma coisa é você falar com um bombeiro militar que entra na lama, e eu tenho certeza que vários de vocês, assim como eu, se emocionam cada vez que veem cenas como aquela, porque é um negócio muito duro. Cada um que é mineiro aqui deve conhecer alguém que conhece alguém que perdeu gente, né? Eu tive aluna que perdeu o pai e o corpo, ou pedaço do corpo, foi achado depois de 2 meses. Né? É muito triste isso, é muito duro. E quantos bombeiros militares não devem ter problemas de saúde já agora por conta daquela lama podre que eles tiveram que entrar, né? Sentindo o cheiro fétido de carne, né, em decomposição. São várias situações, né? Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Semana passada eu fui brincar de paintball e tomei um tiro na perna que ficou roxo e sangrou. E, ao sair, eu virei para minha esposa e falei assim, olha que situação, porque eu fui encurralado lá na brincadeira, e aí eu falei, olha a situação, esse tiro aqui, se é um tiro de fuzil, certamente eu teria morrido, porque pegou numa região da perna que passa a femoral. Então, imagine um militar entrando numa favela do Rio de Janeiro, naqueles confrontos com traficantes. É algo sobrenatural, né? Mas nós estamos falando de previdência. E aí o governo traz um discurso para acabar com os privilégios. E aí, com todo respeito, se a gente fala em privilégio do ponto de vista previdenciário, não estou falando de outras questões, principalmente salariais. Do ponto de vista previdenciário, existem sim alguns privilégios para os militares. E aí eu vou separar mais uma vez, militares das Forças Armadas e militares das Polícias Militares. Primeiro ponto, os militares, pelo menos aqui em Minas Gerais, que é onde é a minha casa, eles pagam contribuição previdenciária de 11% sobre o salário bruto, certo? E depois, quando vão para a inatividade, né, ou para a reserva remunerada, porque, tecnicamente, não se fala que o militar aposenta. Mas, se a gente for pensar do lado prático, quando o militar vai para casa, né, cumpriu lá os 30 anos na carreira militar, ele vai para casa, está recebendo o dinheiro sem ter a obrigação, né, de ir trabalhar, é aposentadoria. Porque aí algumas pessoas vêm com discurso e falam, eles podem ser reconvocados, porque eles ficam ali como se fosse no stand-by. Concordo. Só que teve um estudo da Fundação Getúlio Vargas recente, nos últimos 30 anos, apenas 1,5% dos militares foram reconvocados no Brasil, mostrando que nós não temos uma tradição de reconvocação de militares. O Brasil não tem uma tradição de confronto de guerras. Uma coisa é você falar dos militares das Forças Armadas, por exemplo, dos Estados Unidos, que constantemente estão sendo reconvocados para frentes de batalha. Outra coisa é o militar, por exemplo, do Brasil, que, graças a Deus, não tem essa tradição de confronto armado.
E aí os militares das Forças Armadas, durante um bom período, não contribuíram, e hoje contribuem com 7,5%, né, que, tecnicamente, é só a contribuição para a pensão. E o governo traz a proposta de aumento da alíquota para 10,5% para os militares das Forças Armadas. Os servidores civis para chegar até 22%. Até 22%. Então, quando se fala em déficit da previdência dos militares, eu tenho estudos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, não existe déficit dos militares aqui em Minas Gerais, porque as pensionistas e aqueles que estão na reserva remunerada pagam 8% sobre o salário bruto, e aqueles que estão na ativa pagam 11%. Mas não posso também deixar de criticar algumas situações que ocorrem do ponto de vista previdenciário, que são também inimagináveis, como, por exemplo, uma mulher que entra na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais aos 18 anos, com 43 anos ela pode se aposentar. E eu vou usar o termo aposentar para facilitar o entendimento. 43 anos é quase a minha idade. Digamos que a mulher está muito gatinha e muito produtiva, né, para ir, falando sério, para ir para a inatividade, com 43 anos. Ou seja, com 25 anos, né, ela pode se aposentar. Em Minas Gerais, a Polícia Militar também permite a situação, porque nós temos o quadro de oficiais da saúde, também chamado QOS, são os médicos militares, dentistas militares. Nós temos a possibilidade dos médicos levarem o tempo de faculdade de medicina contando como tempo de contribuição. Isso é tempo fictício, mas é permitido, está lá na legislação. São coisas que a gente tem que aprimorar e discutir. E, por fim, nós temos, nas Forças Armadas, os militares das Forças Armadas já tiveram essa alteração, não tem mais, a promoção ao posto imediato no momento da aposentadoria com 30 anos de serviço militar. Então, um exemplo, se o militar aqui em Minas Gerais ele é tenente-coronel, se ele cumpriu 30 anos de serviço militar, ele é promovido ao posto de coronel no momento da sua aposentadoria. Seria algo como um juiz de carreira, no momento da sua aposentadoria, ele ganhar como prêmio a promoção a ser desembargador, e vai ganhar como desembargador a vida inteira. São poucas polícias militares ainda no Brasil que ainda mantêm essa situação. Me parece que Santa Catarina, eu sei que aqui em Minas Gerais tem. Então, são algumas situações de ajustes que têm que ser bem tratadas, bem trabalhadas. E os militares pagam também a contribuição para a saúde, porque tem bons hospitais militares, né? E eu acho justo que tenha, porque o militar está mais exposto a risco de morte. Mas não é justo também que nós tenhamos hoje uma legislação da década de 50 para os militares das Forças Armadas, e eu deixo bem claro essa separação, porque eu fui dependente do meu pai, né, na área da saúde, e também para fins previdenciários. Graças a Deus, meu pai continua vivo, está bem, está forte. Mas, por exemplo, no Exército, ou na Marinha, ou na Aeronáutica, nós temos situações de mais de 20 dependentes do militar, chegando à excrescência, por exemplo, de o sogro e a sogra do militar poderem entrar para fins não de pensão por morte, mas para fins de tratamento de saúde. E todos nós sabemos que tratamento de saúde é caro, em qualquer situação, em qualquer país, mas está lá. Basta que ele prove a sua dependência econômica. Então, por exemplo, se eu sou militar do Exército e meu sogro depende de mim, eu posso inscrevê-lo como dependente para fins de tratamento de saúde. Quem que paga isso? A União. Então, são algumas situações que são importantes. No texto da reforma em relação aos militares, é tratada essa situação, diminui consideravelmente o número de dependentes. Em relação aos militares, pelo menos aqui em Minas Gerais, isso já não existe mais. Basicamente, é cônjuge, companheiro, companheira, e a questão dos filhos até 21 anos. Depois, nós temos uma outra situação que eu gostaria de pontuar, que é a situação de regras de transição para os militares. Enquanto o governo traz uma regra de transição praticamente inexistente em relação aos servidores públicos e em relação ao regime geral, aquela regra, olha, quem falta até 2 anos para se aposentar, cumpre mais 50% do tempo e se aposenta. Então, se falta 2, né, você trabalha mais 1 ano, com 3 anos se aposenta.
Eu tenho cliente minha que falta 2 anos e 7 meses para se aposentar. Se a reforma passar do jeito que está, antes dela entrar naquela regra dos 2 anos, ela vai trabalhar 11 anos e meio. Ela pula de 2 e 7 meses para 11 anos e meio. Então, a regra de transição dos militares ela é bem mais suave, ela é bem mais razoável, ou seja, paga-se 17% do tempo, né, 17% de pedágio do tempo que falta para a aposentadoria, e aí esse militar pode ser aposentado. Então, eu tenho aqui um exemplo, claro, um militar que tem 20 anos de carreira militar. Então, em tese, ele falta 10 para se aposentar. Ele cumpre 1 ano e 7 meses, e com 31 anos e 7 meses ele se aposenta. Então, o que eu gostaria que o governo ouvisse, e eu parabenizo o senhor por estar aqui, porque é complicado, né, com todos os olhares previdenciaristas e o senhor com o olhar de governo, mas que bom, né, que o senhor está aqui para nos ouvir, porque eu não vi isso nas reformas do governo do Michel Temer, lá na PEC 287, que depois se transformou em 287A. Então, como que o governo vai sustentar para a sociedade, porque a sociedade já começa a perceber essas situações. As pessoas me perguntam, porque sabem que eu trabalho com direito militar, falam assim, mas espera aí, eu que sou funcionário público não tenho regra de transição. Aí está meu vizinho aqui, que é trabalhador de iniciativa privada, ou são 2 anos ou não são nada. E os militares vão cumprir 17%. Como que o governo vai bancar o lema de que vamos combater privilégios? Né? Então, eu só alongando um pouco mais aqui, já partindo para as considerações finais, na reforma dos militares, em alguns momentos, e aí, repito e deixo muito bem claro para o senhor coronel e os outros militares que estão aqui presentes, para os militares das Forças Armadas, tem uma situação de elevação de 30 anos para 35 anos de contribuição, e me parece que no meio militar isso é muito tranquilo, porque eles falam, pô, se todo mundo está dando um pouquinho, né, de sangue, está dando um pouquinho de esforço, por que nós também não podemos? Só que, aliado a esses 5 anos a mais de tempo de trabalho para se aposentar dos militares, me vem a ideia de que vem praticamente uma progressão de carreira para os militares das Forças Armadas. Porque, por exemplo, você tem algumas gratificações que pulam de... se me permitem aqui uma colinha, que pulam de 33% para 68% de aumento real de salário. Então, como que o governo, mais uma vez, vai falar, não, nós estamos combatendo privilégios, né? Tudo bem, vai ter uma redução do número de militares temporários, principalmente no Exército, que é o corpo maior de militares das Forças Armadas. Mas essa situação não ocorre, por exemplo, em relação às polícias e bombeiros militares. Ou ele faz concurso para ser polícia e bombeiro militar, ou então ele não consegue entrar para o corpo de bombeiros, ou então para a polícia militar. Então, mas para as Forças Armadas você tem aquela situação dos militares temporários. E aí, só para finalizar, e só para justificar por que tem que ter essa adequação, porque os militares, principalmente das Forças Armadas, eles têm uma idade limite para chegar a posto e graduação, porque se ele estourar essa idade, ele não consegue a promoção. Então, obviamente, que você tem que adaptar, né, se você está estendendo o tempo como militar, você tem que adaptar também as regras de limite máximo para se chegar na carreira. E aí, para finalizar a minha fala, e eu não estou falando de militares, mas no texto da PEC 06, quando fala de combater privilégios, e aí eu estou falando de forças policiais, traz uma situação inédita. Por quê? Para Polícia Federal, Polícia Civil, para Guarda Municipal e para agente penitenciário, a PEC traz uma situação inédita, que eu não estou vendo muitas pessoas comentarem. Aqueles que entraram depois da emenda 41 de 2003, né, já não tem mais a paridade e a integralidade.
Mas, para essas forças policiais, cria-se a possibilidade de voltar com a paridade e integralidade. E aí, né, finalizando, e aqui não é uma questão de discurso ideológico, mas me parece ser, olha, quem são das forças policiais, né, incluindo, inclusive, quem não são os militares, a gente dá um afago. Agora, quem não são, a gente dá uma paulada na cabeça. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir para o doutor Bruno uma breve manifestação. Está no horário já da partida, porque o voo dele é daqui 1 hora, então ainda tem o embarque. Mas eu vou pedir para que ele se manifeste sobre essa questão. É uma questão polêmica, e eu estou aguardando a sua resposta sobre esse tema. Só uma consideração, doutor Bruno. Além dessa questão da contribuição dos servidores, que pode chegar a 22%, a PEC ainda estabelece a possibilidade dos servidores públicos do chamado equacionamento do déficit das contribuições extraordinárias, ou seja, que, no caso, não inclui a contribuição patronal. Só havendo déficit atuarial nos RPPS, além da contribuição normal, poderá ser cobrada contribuições extraordinárias até pelo prazo de 20 anos, e essas contribuições extraordinárias, somadas às contribuições normais, ordinárias, que são consideradas, vão ser pagas pelos contribuintes ativos e pelos aposentados. E, no caso da PEC 06, estabelece que, inclusive, no caso das contribuições extraordinárias, poderá ser superior a 1 salário mínimo, que hoje a contribuição dos inativos é só superior, dos servidores públicos inativos, superior ao teto do regime geral. Então, nos militares não há qualquer previsão com relação à contribuição extraordinária, porque essa é uma outra preocupação que eu tenho, além da contribuição ordinária dos servidores públicos, quanto que o servidor público ativo ou inativo vai pagar, né? Além da vai depender de cada ente federado estabelecer. Então, isso me causa muita preocupação, a questão das contribuições extraordinárias, e sem qualquer previsão isso com relação à previdência dos militares. Vamos lá, vou tentar falar de tudo no espaço que tenho, mas começo aqui com o doutor Anderson. Doutor Anderson, eu concordo com grande parte da sua fala. Eu acho que o depoimento engrandece também a sua fala, porque traz para nós um caso específico, que o torna um pouco mais palatável, e vou corroborar alguns pontos, começando com a sua frase inicial. Estou tratando aqui de questões previdenciárias. O senhor começa dizendo isso. Previdência é uma coisa, outras coisas são outras coisas. Me perdoe aqui a alteração, mas acho que foi isso que eu entendi que o senhor disse. Vou falar de previdência. Então, vou falar de previdência. O que você pensou da questão dos militares? Tem alguns ajustes muito claros. E aqui também aproveito para responder ao professor Lázaro com a mesma resposta. Qual que é a lógica e por que se fala que 900 bilhões virão do regime geral e muito pouco dos outros regimes? O primeiro ponto é esse. A razão é muito óbvia. Nós temos 71 milhões de contribuintes no regime geral. 1,4 milhão de pessoas, servidores públicos na União. E 500 mil militares nas Forças Armadas. Se pegarmos numa análise per capita, que a mim me parece, pois eu jogo, salvo engano, o senhor é atuário, não é isso? Jogo a palavra para o atuário, infelizmente não vou estar aqui, mas depois a Ana me conta. Numa conta muito simples, e me parece que é a conta correta, a análise tem que ser per capita. A análise per capita nos mostra o seguinte: no período de 10 anos, obviamente, e antes de falar, ninguém vai pagar isso, mas é uma conta matemática para que a gente faça a projeção. No regime geral, os 71 milhões de contribuintes terão um esforço fiscal próximo de R$11 mil em 10 anos. Análise per capita. Pegando os 900 bilhões e dividindo por 71 milhões de pessoas, me desculpem, o esforço fiscal de 11%. E eu repito, a análise tem que ser per capita. Servidor público, o esforço em 10 anos, per capita, R$150 mil. No militar, o esforço per capita, nos mesmos 10 anos, R$180 mil. Por que isso? Ainda que seja diferente, ainda que ninguém entenda isso, porque de fato é algo muito complexo mesmo, entender o direito militar. O que se fez? Colocou contribuição para cabo, contribuição para soldado, colocou todo o dinheiro da compensação previdenciária do militar temporário, que é mais
de 50% do efetivo como dinheiro na veia do regime geral. Pensionista vai contribuir a vida toda. Então, o militar contribui do primeiro dia que ele entra até pós-mortem. E, obviamente, o senhor está correto, por isso que eu disse, que concordo com a sua fala, trouxe um ajuste na carreira. E o fundamento também do senhor é correto, repito mais uma vez, porque a carreira é em Y. E as pessoas são expulsas da carreira caso não consigam se promover. Agora, obviamente, que o efeito fiscal que foi para a mídia e o que está se discutindo é aparentemente menor do que o nosso. E o motivo é muito simples. Porque a mídia e aquelas pessoas que estão tentando dizer que o efeito fiscal do militar é pequeno está colocando o custo do reajuste, ou melhor dizendo, da estruturação, da carreira. Isso, para mim, não é correto. Isso não é previdência. Por isso que eu retomo sua fala inicial. Se nós colocarmos custo de reestruturação de carreira junto com o custo previdenciário, temos que fazer isso para a minha carreira, que é a AGU, que teve aumento no período que o militar não teve. Para a magistratura, que aumentou o teto do Supremo, teve um efeito cascata e não está na conta. Porque o pau que bate em Chico bate em Francisco. Se nós colocarmos o ajuste da carreira dos militares na conta previdenciária, que coloquemos de todos os servidores. Esse é o primeiro ponto. Se não colocarmos, o efeito fiscal é o maior de todos. O maior ajuste fiscal, obviamente, vai ser no militar. Outro ponto, transição. Os 2 anos são uma das 3 regras de transição. É uma das 3 regras. Eu desconheço um caso de 11 anos. Eu fiz a planilha toda, mas eu quero ver a sua planilha. Eu fiz a planilha toda, não vi nenhum de 11 anos, até porque ele pode se valer de outras regras de transição, são 3. Mas, mais a do 2 anos que o senhor citou. Então, tem a dos 2 anos, quem está muito próximo, tem a dos pontos e tem a da idade. Terceiro ponto específico. A pessoa que se aposenta por idade no Brasil, já, na média, se aposenta aos 65 anos e meio se homem, e aos 61 anos e meio se mulher. Hoje, com 19 anos e meio de contribuição. Esse é o retrato do mais pobre no Brasil. Ele já se aposenta hoje, com a idade que se vai se exigir no futuro daqueles que se aposentam por tempo de contribuição. Se nós pegarmos na casa de alguém aqui, pode ser a minha, para usar um exemplo. Quem tem empregada doméstica? Eu tenho. Sem qualquer dúvida, minha esposa vai se aposentar 10 anos antes que a minha empregada doméstica. Ela vai ficar 10 anos a mais trabalhando, vai receber o mínimo, porque 60% dos beneficiários recebem mínimo. Na aposentadoria por idade é muito maior do que isso, quase 80%, quase 90%, e ela vai se aposentar 10 anos depois. Então, eu repito, o mais pobre já se aposenta aos 61 anos e meio se mulher, 65 anos e meio se homem de idade e 19 anos e meio de contribuição. Para mim, isso, sem qualquer dúvida, é fazer ajuste previdenciário com justiça. Terceiro ponto, estou correndo porque tem muita coisa. Alíquota. Questão das alíquotas. Eu defendo as alíquotas com tranquilidade e uso o meu exemplo. O que vai acontecer com as alíquotas? 22 milhões de brasileiros que contribuem hoje com 8% vão passar a contribuir com 7,5%. Deixa eu falar, pelo amor de Deus. Só um segundo. 22 milhões de pessoas que contribuem com 8% vão contribuir com 7,5%. Isso tem um impacto fiscal de 28 bilhões negativo, aporte do governo. Como que faz isso? Se faz isso com ajuste de alíquota. E aqui tem fiscais de renda que eu vou mostrar o que a gente fez. 2 regras tributárias que eu duvido que qualquer pessoa que estuda direito tributário vai ser contra. Duvido. Capacidade contributiva e progressividade. Não tem nenhuma alíquota de 22%. Não existe, porque ela incide progressivamente. E quem estuda direito tributário sabe que tem. Como que funciona? Então, a alíquota maior vai ser para quem ganha 39 mil e chega a 16. Um impacto de R$1.000 a mais, no máximo, para quem ganha 39 mil. No máximo, para quem ganha 39 mil. Então, repito, não existe a alíquota de 22. A alíquota é progressiva, incide em faixas, como incide o imposto de renda. Então, se alguém aqui me disser que é contra a progressividade e capacidade contributiva, eu não sou. Outro ponto fundamental. A alíquota extraordinária. Hoje já tem alíquota extraordinária. Para que o Estado de Minas Gerais tenha o certificado de regularidade previdenciária, ele necessita da alíquota extraordinária. Não é nenhuma novidade. Na prática, caso ele não tenha alíquota extraordinária, ele não tem o CRP se tiver com déficit. E eu repito, a nossa Constituição é muito clara. Ela pede o equilíbrio financeiro e atuarial. Caso não haja equilíbrio financeiro e atuarial, o regime vai estar num estado de franca inconstitucionalidade. E é assim que a Secretaria trabalha. Eu estou dentro da Secretaria. Só que tem uma falha na PEC. Na contribuição extraordinária, o equacionamento é só
servidor ativo e inativo. O governo não entra se for comparar na Previdência Complementar, qualquer equacionamento de déficit, entra o patrocinador, o participante ou assistido. O governo não está entrando no equacionamento do déficit. Vamos corrigir, podemos corrigir, mas vou dizer, a proposta não é essa. A ideia é muito simples, a gente não quer que o governo faça aporte. Está se proibindo o aporte, até porque para ter a separação que o doutor Anderson sugeriu. Previdência é uma coisa, outras coisas são outras coisas, mas vai ter a alíquota óbvio patronal. Certamente no equacionamento do déficit tem que ter a patronal. O que não vai ter é aporte. Por isso que talvez gerou confusão. Mas se está, eu sou de uma premissa. Se não ficou claro para alguém, tem que mudar. Vamos resolver o texto. E eu até peço para o senhor para que nos mande um texto que possa ajustar isso, a gente coloca lá, se for possível, junto com o relator ou, eventualmente, numa proposta. Até faço uma ideia aqui. Quer dizer, mais uma antes, perdão. Em relação ao BPC. Nós fizemos uma pesquisa do BPC. O BPC antecipa R$400 para aquela pessoa que está no estado de miserabilidade com 60 anos, antes. E, obviamente, leva a idade para mais. Tínhamos duas propostas. No mundo todo é assim. Nenhum benefício previdenciário pode concorrer com benefício assistencial. Até porque você desestimula a contribuição e desprestigia o cara que contribuiu. Imagine por hipótese. O cara contribuiu 15 anos, se aposentou com salário mínimo. 66% do Brasil acontece isso. Contribui 15 anos, se aposentou aos 65 anos e meio com o salário mínimo. E eu vou dizer para ele o seguinte, você foi tonto. Porque se você não contribuiu nada, também teria. Não estou criticando. Calma. Espere, gente. Me deixa falar, porque eu tenho, por favor. Quero ouvi-los também. Qual é a ideia? Qual é a ideia? O mundo todo não tem concorrência de benefícios. O que se fez? Se fez o seguinte, subiu a idade para 70, mas antecipou os R$400 para 60 anos. Ah, é ruim para ele? Pergunte para ele. Nós perguntamos, 100% quer? Tanto 100% quer que o governo faz um desafio. Vamos colocar opcional. Ponto. Quer maior compromisso do governo que esse? Coloquemos opcional. Quem quiser antecipar, que antecipa aos 60. R$400 aos 60 e aos 70 salário mínimo. Quem não quer, continua igual. Esse é o compromisso do governo. Tem transparência maior que essa? Mas isso está na PEC? Podemos colocar. Estou falando. Falei com o relator. Podemos colocar. Espera aí. Eu lembro a vocês o seguinte, e até um mérito do evento. Esse evento ele é tão oportuno, já seria oportuno em qualquer época. Qualquer época que você tem um evento como esse, com pessoas como essas, é absolutamente oportuno. Esse é mais ainda. Porque é o momento de se fazer ajuste. O relator está aberto. Eu, pessoalmente, conversei com o relator todos os assuntos. E isso é algo que pode fazer. Até repito, e mais uma coisa, tanto não se cria a capitalização, que a gente pode tanto ajustar a regra da Constituição que autoriza a criação, quanto eu faço uma proposta a vocês. Fiz isso com a doutora Jane ontem. Vamos fazer em conjunto. Falei com ela, vamos fazer em conjunto a regulamentação da capitalização. Vamos estudar isso. Se não for viável para o Brasil, não se faz. Ela virá no futuro, para garantir uma aposentadoria no futuro mais palatável do que essa. Se não for bom para o Brasil, não se faz. Não está sendo criada. Vamos fazer isso em conjunto? Vamos fazer um grupo de estudo. Essa é a ideia. Savares, faço das suas. Eu quero aproveitar só fazer um comentário que eu tive a oportunidade de estar com o Bruno na secretaria há uns 2 meses. A gente conversou, inclusive, em conjunto com o secretário, em conjunto com o Leonardo Rolim, exatamente com essa ideia de criar um grupo de estudo que também vai priorizar a participação de todos os institutos, justamente para discutir a questão da capitalização de um modo muito sério e muito democrático. E a gente teve essa proposta muito bem recebida, né, doutor Roberto? Foi uma proposta que a gente levou do IEPREV e que agora a gente tem essa ideia de tentar montar esse grupo para que ele seja realizado com a participação também de todos os partícipes desse processo, que são todas as instituições e a OAB, e acho que é uma proposta bacana e que se a gente pode levar a sério. Eu vou, infelizmente, ter que deixar o doutor Bruno ir. Eu quero, felizmente, eu quero dizer que eu quero fazer um comentário pessoal, ele é meu amigo, eu agradeço a presença dele aqui. O Bruno saiu da Casa Civil para aceitar o que eu diria que pode ser um presente ou uma bomba, que foi ir para a secretaria. Quem o conhece e já conhece a longa data, sabe que ele fez isso porque ele realmente é um apaixonado pela Previdência. Pode ser que com posicionamentos diferentes do nosso, pode ser que com outros conhecimentos,
mas é uma pessoa muito benquista dentro da carreira, uma pessoa que tem uma progressão dentro da carreira importantíssima, justamente pelo que o próprio Ávio comentou, né? Porque tem, sim, um brilhantismo naquilo que faz, naquilo que escreve. Eu agradeço a sua presença, mesmo que a gente discorde de muitos pontos, mas a gente sempre fez isso com muita, né, com muita educação, com muito jeito, e tirando uns conhecimentos desse debate. Então, eu quero lhe dizer que o IEPREV agradece a presença, tanto do Dr. Bruno como do Dr. Ávio. Agradecemos a presença em nome da Secretaria, em nome da AGU, da Procuradoria, e dizer que eu não tenho dúvida que vocês enriqueceram o nosso debate. Porque um debate sozinho, um debate só nosso, para dizer aquilo que nós pensamos, ele é um debate vazio, né? É um terreno que não é fértil, porque a gente não consegue ser ouvido.